Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a esse delicioso podcast. E nesse podcast nós vamos falar sobre a grande vitoriosa do terceiro jantar do The Next Chef. A gente vai conversar um pouquinho, entender sobre as decisões que a Rafaela Guidolin tomou durante todo o processo. A Rafa tá aí, foi a nossa campeã da noite com um prato doce que ela transformou em salgado. Mas esse jantar foi um oferecimento e é totalmente apoiado pela Gold Food Service. E eu tenho aqui junto comigo o Pedro Cianci, que além de um grande autor de livros, também é um excelente cozinheiro, é um excelente chefe e é o chefe consultor da Gold, que vai estar aqui junto com a gente num papo entre três cozinheiros, para a gente poder entender um pouquinho mais como funcionaram as decisões da Rafa durante o jantar dela. Saber do Pedro como foi o bastidor, porque ele teve que escolher a temática, escolher o desafio e como foi para ele bolar tudo isso. E por fim, vamos saber como é que a Rafa tá pronta para a grande final. Gente, bem-vindos. Olá. Tudo olá, bom? olá. Vamos lá, primeiro recadinho de vocês, assim, ó, eu já vou começar direto aqui, tá? Já vamos começar conversando com a Rafa, eu já quero saber. Você se emocionou pra caramba na final. Muito. Né? Todo mundo viu, claro, nos vídeos e emocionei muito. Tá, e depois da emoção, como que tá agora o coraçãozinho? Eu ainda não sei lidar, não tô sabendo lidar ainda muito bem. Ainda continuo vendo os vídeos, postando as coisas no Instagram, vendo os vídeos que o pessoal tá postando, né? E eu ainda tô emocionada, mas tô preparada pra final. Tô, assim, preparada psicologicamente e vai dar tudo certo. Olha aí, ó, tá vendo? Confiante? Cara, Confiante? confiança é a base de um bom trabalho dentro da cozinha, né, Pedro? Inclusive, você fez a sobremesa do nosso terceiro jantar. Uma honra fazer. E por que você escolheu fazer o mousse de chocolate e você deu uns toques especiais? Conta um pouquinho sobre ele. Então, primeiro, parabéns novamente. Foi incrível, tá? Você arrasou. A escolha do mousse foi basicamente pela escolha do tema. A gente falou muito sobre uma cena clássica, né? Relembrando chefes clássicos. Mousse é super clássico, né? Chega a ser afetivo de tão clássico. E foi bom levar essa sobremesa, literalmente feita à mão, para os convidados, mas que precisa de um toque para, logicamente, como eles têm o desafio. Não só à mão, mas ele fez na hora, dentro da cozinha da Mansão Giardino. Exato. Ele preparou, batendo ali a clara em neve, tudo certinho, na hora. Foi tudo feito na hora. O nervoso deles eu também passei, né? Eu acho que não foi tanto, eu não tinha a pressão de ser um competidor, mas foi contagiante, né? O nervosismo deles, a apreensão dos participantes. E eu estando na cozinha junto, logicamente é um vício nosso estar na cozinha. Eu sei que você apresenta, mas eu sei que você quer também estar na cozinha. Quero, pior que quero. Ainda me dói eu não estar dentro da cozinha o tempo todo. A gente fala todo bobo, fala assim, agora eu saí, agora eu tô apresentando, agora eu tô assim, agora eu tô assado. Mas o real mesmo é que a gente quer estar junto com vocês o tempo todo perturbando vocês. A gente quer participar também. E eu tive a chance de estar lá na cozinha fazendo mousse. E falar só de clássico, né? O mousse ele não ficaria tão imponente sendo somente uma sobremesa simples, né? Só o clássico. E para chegar à altura dos chefes de cozinha que estavam competindo, eu queria dar um toque especial, botar um fio de azeite, jogar flor de sal para ver se levantava o mousse, né? Deixava uma coisa mais nobre. Olha que legal. E assim, a gente fica frustrado porque no final quem faz tanto a entrada quanto a sobremesa, não entra dentro da avaliação. E eu tenho certeza que no final você ia querer saber. Eu adoraria saber a nota. Eu adoraria saber a nota. Né? Agora, voltando. Você ficou satisfeita com a tua nota como um todo? Pensando porque você teve 900 e tantos pontos. Nossa, né? ponto, hein? É ponto pra caramba. Você ficou satisfeita? Tem alguma coisa, Rafa, dentro da tua estratégia? Até por isso, vamos lá. Explica um pouco mais da tua decisão. Você escolheu um clássico de um chefe extremamente clássico. Era o chefe dos reis, né? Vivia fazendo comida para os reis e imperadores. E você escolheu um clássico e era uma sobremesa. E você transformou isso no prato que você apresentou, que era a barriga de porco, e usou os pêssegos no meio dessa história. Explica qual é a origem do prato e qual foi a tua decisão. Porque você tinha 15 opções. Eu já vou voltar isso pro Pedro, porque eu quero saber dele como que veio esses 15 aí na cabeça. Vamos lá. Então, eu escolhi, né, o prato
mais por um desafio mesmo. Já tinha desafio, né, de estar competindo, de estar com outros chefes muito bons competindo, mas foi um desafio pessoal meu, de, tipo, entregar tudo. Então, eu tava ali pro tudo ou nada. Então, eu sabia que eu tinha uma oportunidade de ganhar o público e eu fui pro tudo ou nada mesmo pra ver se ia dar mesmo. Eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Eu gostei do como que eu apresentei, de como que eu cheguei, incluí os elementos do prato original no meu prato. Trouxe a porqueta, que era de fora, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu aprendi a fazer lá na Ragu. Então, fiz muito lá pro Natal. É um prato bem natalino até, né? Se for pensar, porco com frutas e o agridoce. O americano, ele tem muito o porco ou a carne de aves, né? O peru, com molho de cranberry ou com molho de frutas vermelhas, né? Então, eu fui mais pra esse lado e eu gostei do resultado, de como que eu apresentei tudo no final. Assim. Alguma coisa que você mudaria? Hoje, olhando pra trás? Cara, que ótimo, parabéns. Que ótima pergunta. Que ótima pergunta, parabéns. Não, porque... Não pensaria uma melhor. Né? O que você faria diferente hoje? Que você falaria assim... Eu acho que a pele, porque eu não consegui... Ó, eu sei disso. Ó, tem um detalhezinho aí que, né? Eu não consegui apresentar a pele, né, da porqueta. Você queria pururucar ela, né? Eu queria pururucar ela, mas com o forno ali não rolou. Daí eu fui pra opção B, meu plano B, que foi tirar a pele pra apresentar, porque eu não gostaria de receber um prato que tivesse a pele ali mole, ou, né, que não tivesse pururucado. Ela ficasse borrachuda, né? Ela que não tivesse como comer. Daí ia sobrar no prato, os nossos jurados iam olhar e falar, não, isso é uma coisa ruim, né? Sim. Daí eu fui pra opção de tirar ela. Daí até testei cortar ela, fritar, mas não rolou. E daí escolhi apresentar sem. Mas eu mudaria isso, talvez colocaria alguma coisa crocante pra imitar a pele, alguma coisa assim. Eu acho que eu senti isso no teu prato. Eu senti que faltou um ponto de crocância, né? Então eu tentei até o final colocar alguma coisa, mas realmente ali não rolou, mas eu fiquei satisfeita com o final. Isso já começa a funcionar pra você bolar as tuas ideias pra final? Sim. Já? Sim. Já tá começando a pensar nisso? Já tô começando a pensar. Mas ainda a gente não tem como saber, né? Porque provavelmente vai ter um desafio, né? Vai ter um tema, vai ter um... Então, já estamos pensando. Mas a gente vai pra uma base assim do que eu quero ir. Então, não vou revelar. Mas... E aí, Pedro, falando sobre tema, falando sobre desafio, esse jantar é o jantar assinatura da Gold. É o jantar que vocês escolheram para transformar ele no jantar com a carinha de vocês. Isso. E você teve a oportunidade, né, junto com a equipe da Gold, com todos os assessores que você tem junto com você, né? Para poder bolar esses duas coisas, o tema e o desafio. O tema a gente trabalhou com releitura de clássicos, de chefes clássicos. E o desafio, daí eu queria que você explicasse a escolha. E da onde você surgiu? Porque nós sugerimos para os nossos competidores, acho que eram 15 chefes, né? Mais ou menos. Foram exatamente 15 chefes. E daí, da onde surgiu? E outra, aí eu quero saber de você também. Tá bom. Teve alguma coisa que você falou assim, cara, eu queria que tivesse escolhido esse, porque eu queria ver o resultado desse preparo? Claro, a gente fica curioso com expectativa, falando assim, a gente se reuniu com a equipe de marketing, né, e começou a escrever numa lousa todos os chefes que a gente queria que participasse e o desafio, e a gente começou a somar. Esse chefe com esse desafio vai dar muito boa. E a gente começou, vai dar um casamento perfeito. E a gente começou a escrever numa lousa todas as combinações possíveis. A gente lotou a lousa de números. Então o chefe número 1 com o ingrediente número 3, nossa, vai ser incrível. O chefe número 7 com o ingrediente número 1 vai ser sucesso na certa. E tinha alguma coisa que ia dar errado? Tipo, tinha, claro. Combinações que você falasse assim, putz, se esse aqui pegar aquele com esse, porque o desafio é sorteio. Exato. E aí? Aí a gente começou a estudar a possibilidade de tirar algum ingrediente para não prejudicar o concorrente. Legal. Tiveram algumas votações ali que realmente não ia dar boa. Não ia ser um bom resultado ali. E a gente resolveu tirar. Teve caso de um ingrediente em específico, a gente resolveu tirar para não prejudicar ninguém. Os ingredientes, só pra gente relembrar quem tá aí do outro lado, foram ingredientes paranaenses, né? Exato, ingredientes que às vezes tem até IG, tem indicação geográfica, né, de qualidade. E a gente tentou trazer, vocês trouxeram exatamente esses ingredientes para que as pessoas olhassem e falassem assim, poxa, consigo ver um Paranazão aqui, que a gente tem o segundo estado do Brasil com o maior número de IGs, e a gente tentou trazer um pouquinho disso, porque como você mesmo explicou na mentoria, né? A gente tá falando dos clássicos, mas
trazer um pouco do Paraná, trazer um pouco, né, do nosso território. Mesmo você, nosso carioca aqui, que já tem cidadania paranaense, já tem o broche de pinhão, né? Você trouxe isso com uma maestria muito legal. Qual chefe você colocou na lista, você queria que eles tivessem escolhido e eles não escolheram? Quando a gente escolheu os 15 chefes, eu queria que eles escolhessem os 15, Todos? né? Todos. Pega Faz um combo. Faz um grande combo isso. Pega um ingrediente do prato, cada ingrediente é de um chefe. Seria muito louco. Mas não foi o que aconteceu. Mas eu tava apostando... Mas podia fazer? O desafio é deles, eles podiam escolher 2, 3, sei lá. Olha! Sabe? Olha, informação. Eu dei as opções, a escolha era deles. Mas eu senti falta, não que eles não tenham cumprido todos os requisitos, mas eu senti falta de escolher chefes nacionais. Eu juro, na lousa, o meu competidor preferido, meu chefe competidor preferido era Janaína Torres. Legal. Todo mundo falou, Dona Onça tem que Dona participar disso. Onça, Casa do Porco, tem uma pegada forte, né? O Atala tava ali junto, é o clássico dos clássicos brasileiros. Então eu cheguei ali e falei, acho que chefe brasileiro vai entrar. Uma grande surpresa, não foi escolhido nenhum chefe brasileiro. É verdade. E se for pensar no teu prato, Rafa, teria bastante a ver também com Dona Onça, Casa Sim, do o Porco, porco, né? De repente a Janaína poderia ter sido Isso. representada Exatamente, ali, né? seria a fonte de inspiração. Olha que legal. E, tá vendo os bastidores, gente? A gente vai descobrindo esses bastidores aqui agora. Essa é a ideia desse podcast, para que vocês conheçam um pouquinho mais de como foi. Agora, vamos lá. Aqui, peraí, deixa eu pegar as minhas anotações, os meus alfarrábios aqui, sobre tudo que a gente fez. Rafa, você é uma menina, é a competidora mais jovem dessa edição. A gente tem competidores com mais de 40 anos, 44 anos, e não vamos revelar a idade porque é indelicado, mas você é a competidora mais jovem da competição. E ao mesmo tempo você mostrou uma maturidade desde o começo, desde a seleção, quando nós fizemos, que você apresentou o bife bourguignon, já também um clássico, e você veio vindo nessa toada, você veio vindo nessa linha. Só que você era chefe de um restaurante, você estava comandando uma operação, com 23 anos já comandava uma operação, e você mudou isso, você pivotou para agora virar... Não é ruim, não é pejorativo, mas você voltou a ser cozinheira, né? E aí? E, assim, foi um desafio mesmo assumir uma cozinha com 23 anos de idade, mas foi isso. Eu assumi a cozinha e eu acho que chefe é só um cargo, né? Tipo assim, eu ainda era cozinheira, eu ainda tinha esse cargo de cozinheira, mas... Sobre isso, quero saber uma coisa também. Você começou na cozinha muito cedo, com quantos anos? Com 18. E você começou a trabalhar num restaurante, não é da tua família, mas era um restaurante familiar, né? Isso, era um Best Pag. Então, eu comecei lá como cozinheira também. E fiquei 2 anos lá nesse Best Pag. E agora, você está num restaurante totalmente moderno, contemporâneo. Muito diferente de tudo que eu trabalhei já. Totalmente diferente, cara. Peraí, mas aí vem a pergunta, o que te fez, né, o que passou pela sua cabeça, né, de largar a chefia para voltar para a linha de frente de cozinha, para voltar a ser cozinheira? Cara, eu agradeço agora a tua pergunta, que ótima pergunta. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que quando eu assumi lá a Casa de Angel foi um desafio. Eu não fujo de desafio, eu gosto de não estar na minha zona de conforto. Então, eu fiquei lá na Casa de Angel por 4, 5 meses, mais ou menos. Mas era aquilo. Tipo, eu tava chefiando a cozinha, tava bem, e daí me surgiu essa oportunidade de trabalhar com o Lenin. Eu tava esperando essa oportunidade já fazia uns 2 anos já que eu tinha terminado a faculdade, já tava esperando essa oportunidade, e me surgiu a oportunidade e eu não pensei 2 vezes. Eu dei esse passinho para trás, né? Voltei a ser cozinheira, mas para eu me profissionalizar. Então, para eu continuar crescendo dentro da cozinha, eu senti a necessidade de voltar um pouquinho. Não se arrepende? Não. Não, sua resposta seria perfeita, falar assim, eu voltei a trabalhar com o Lenin. Aí pronto, tá respondido. Acabou, né? Perfeito, tá Acabou. ótimo. E como é que tem sido? Porque faz pouco tempo, né? Você participou já da inauguração do Trama, que começou agora há pouco tempo. Como que tem sido essa mudança de uma comida, talvez até, acho que na Casa de Angel era um pouco mais afetiva, talvez. Sim. E agora você foi para uma cozinha mais moderna, uma cozinha mais... As técnicas são mais apuradas. Como que tem sido essa mudança para você?
Olha, a gente trabalha lá com ingredientes muito exclusivos, muito diferentes, assim, de tudo que eu trabalhei. Então, tá sendo muito legal conhecer coisas novas, técnicas novas. Todo mundo lá tem muita paciência de ensinar, muito, assim, de saber que a gente também tá começando na cozinha nova, né? Assim, com técnicas novas, ingredientes novos. Então, eu acho que é isso. Eu tô gostando bastante. Tá sendo um desafio, realmente, trabalhar com um público diferente do que eu trabalhava. O público, ele exige coisas diferentes, exige um serviço diferente. Então, eu tô aprendendo. E o teu próprio chefe também é bastante exigente. Sim. Ele tem um padrão de qualidade, uma obstinação de seguir a qualidade da apresentação muito grande. Sim. Você parou de comandar e você agora está sendo comandada. Sim. Como que ficou esse desafio para você? De você agora ter que dizer o sim, chefe, no final do... Pra mim é tranquilo, na verdade. Como eu tô lá para aprender, eu assumi essa responsabilidade de aprender. Então, para mim tá sendo tranquilo. Que nem eu falei, tá todo mundo lá disposto a ensinar, disposto a ajudar a gente chegar no resultado. Então, para mim tá tranquilo. Assim. Faz quantos meses que você tá no Trama? 3 meses, a gente abriu em março. Tá. Você conseguiu trazer alguma coisa desses aprendizados para dentro da tua classificação The Next Chef? Sim, tanto ali no empratamento, no serviço que eu fiz junto com o Fabrício, de como comandar ele fazer as coisas, como ajudar ele também, ensinar ele como fazer. Então, todo esse comportamento dentro da cozinha, acho que o que eu levei pra lá é o que eu aprendi dentro do Trama. Eu tenho curiosidade, peraí. Você tá com o Lene. Pô, lógico que tem muita curiosidade aí. Você falou sobre a diferença de insumos. Então, me diz aí qual é o insumo mais diferenciado que você trabalha hoje. Ótima pergunta, porque daí eu tenho que voltar isso para você depois. Ok. O ensino mais diferenciado. Olha, a gente tá trabalhando... a gente trabalha com frutos do mar muito bom. A gente trabalha com bluefin, a gente trabalha com lagostim de trufa. Gente, eu nunca tinha comido trufa na vida. E daí fui trabalhar com trufa. Cogumelos, morrilhas, também nunca tinha visto na vida, então lá que eu provei. Até nos insumos básicos, assim, de hortifruti, tudo vem coisa orgânica muito boa, vem, sim, insumo muito bom. Então, eu acho que são esses. Que ótimo, que ótimo. Aí, Pedro, você tocou num assunto, nós nem combinamos, é verdade que isso nós é verdade, não combinamos. Nada combinado. Tá? Você puxou o assunto de ingrediente, mas para mim isso toca bastante na questão da Gold. Eu só consigo fazer comida boa com ingrediente bom. Agora, eu consigo fazer comida ruim com ingrediente bom. Eu posso queimar, estragar. Exato. Agora, fazer comida boa com ingrediente ruim não rola. Vocês concordam comigo? Concordo. Não dá. E daí, uma outra coisa que acontece bastante dentro da cozinha é a gente ter, às vezes, contratempos, a gente esquecer de fazer um pedido de alguma coisa. Então, conta pra gente um pouquinho como que funciona a questão da Gold em compra, entrega, que eu sei que vocês têm umas modalidades diferentes. Exato. Do mercado como um todo, inclusive daqui a pouco tempo vai existir uma próxima modalidade aí. Conta um pouquinho para o pessoal como que a Gold trabalha nesses tantos anos de atendimento ao público. Ela também aprendeu muito e se desenvolveu para fazer algo diferente pela gastronomia. Bom, são mais de 20 anos aí tentando atender o mercado gastronômico da melhor forma. Então tem alguns passos que a gente respeita muito, como um passo a passo de cozinha, um passo a passo de ficha técnica. Um deles você fala sobre a qualidade dos ingredientes e a gente fala isso com o maior prazer do mundo. Todos os ingredientes que entram na Gold, tudo que entra na Gold, qualquer SKU, ou seja, qualquer insumo que chegue na Gold, passa por análise. A gente não bota qualquer produto lá dentro. Então, eu já vi, inclusive, você fazendo teste lá. Você participou de um teste? Participei. Exato. Inclusive com segredos de estado que nós não podemos revelar. Nada, não pode revelar. Tudo que acontece no centro técnico fica no centro técnico, calma. Mas tudo que entra na Gold, independente se é uma grelha de pato ou o calçado do cozinheiro, precisa passar por teste. A gente tem que entregar de forma muito criteriosa, né, essa avaliação, porque o nosso cliente final merece o menor trabalho possível, né? Ele precisa receber de forma muito segura e trabalhar de forma segura, até porque o cliente final dele
também vai pedir o mesmo. Vamos usar como um exemplo, e daí depois você fala sobre as modalidades, do pão que você me mostrou aquele dia, né? Do pão de sanduíche, do pão de hambúrguer. Explica um pouco como funcionava antes, o que vocês fizeram, o que vocês criaram e o resultado no mercado. Que até o Oséias estava junto com a gente aquele dia, explicou sobre a resistência inicial que existia que vocês conseguiram colocar isso no mercado de uma forma legal. Primeira resistência é sobre trabalhar com produto congelado. Eu falo isso porque eu tenho 18 anos de carreira, a minha escola é muito velha e eu falava que... Somos. Não, você é mais jovem, cara. A gente falava que o que era bom a gente tinha que fazer. O caldo, eu tenho que cozinhar por 18 horas. Sim. O pão, eu que tenho que chegar e sovar a massa. Minha massa tem que descansar não sei quantas horas em refrigeração. O meu hambúrguer, eu que tenho que bolear. Hoje em dia, a indústria está fazendo muita coisa boa. A indústria está trabalhando de forma séria para poder melhor atender não só a nós distribuidores, mas a cozinha também, né? O cliente final é a cozinha. Acho que a indústria está olhando hoje, Pedro, muito mais para o consumidor final do que só para o processo industrial, né? Exato. Não é só um processo, né? Eles descobriram que o cliente final está se tornando cada vez mais exigente. E eles têm seguido isso à risca. Então, o exemplo do pão foi... Todo mundo tem muita resistência com pão congelado. O nosso pão não forma cristal de água. Foi testado. E assim o pão não é prejudicado, ele continua macio. A gente pegou a receita original e mudou a enzima do pão para que ele não se torne quebradiço, não rache, principalmente a parte da casca, que é onde o cliente dele vê que ele está brilhante, está íntegro. Então a gente foi estudando e mudando a receita aos poucos para que chegue o melhor produto possível pro cliente, pro hamburguero no caso, né? Que ele não tenha muito trabalho. Uma coisa também, o nosso pão já é fatiado. Eu achei fantástico. Por quê? Porque a equipe, na hora da pressa, usando a faca de serra, pode vir a se cortar. Com certeza. Além de perder tempo. Então, e não ter padrão, né? Porque daí você vai cortar uma fatia mais fina, outra fatia mais grossa, de repente, daí doura um pouco mais, seca a parte de uma parte, a outra não, né? E na hora da correria, gente, desculpa, não tem como. Subiu 20 pedidos ao mesmo tempo, a gente não vai medir com uma régua se o ponto é exatamente cortado ao meio, não dá. E daí fala sobre a receptividade desse produto, porque no começo existia uma certa resistência de não, meu tio que faz o pão... E não é impressionante, todo hamburguero tem um amigo padeiro. Tem, né? Todo hamburguero tem um amigo padeiro. As primeiras perguntas foram, vai dar certo? Será que funciona? Hoje em dia a principal pergunta é, vocês vão ter isso sempre? Porque não quer deixar de ter. Eu preciso ter esse pão amanhã também. Vocês vão ter esse mesmo pão amanhã? Sim. E semana que vem vocês vão ter esse pão também? Aí liga, vocês têm mais desse pão? É sempre se tem mais. Nunca para saber se troca. É sempre para saber se a gente vai continuar tendo esse pão. Olha que fantástico, gente. E daí não é... Aí que entra uma crença, talvez, limitante das pessoas que trabalham na cozinha. Não é um ingrediente ali que vai estragar. Você tem molho, você tem o teu blend do hambúrguer, você tem a tua montagem, tantas outras coisas que vão tomar mais tempo e você consegue se dedicar mais do que ficar se matando para fazer pão, né? Exato. A gente fala... Eu pelo menos uso sempre o mesmo discurso, que a cozinha para mim é um tripé. Qualidade, muitos têm. Isso é indiscutível. Padronização, infelizmente nem todos têm. Não trabalham com ficha técnica ou querem fazer de forma muito artesanal e o excesso de artesanal dá brecha para o improviso. E tempo. Tempo é a única moeda do mundo que não tem troco. Gente, cozinha cada segundo é importante. Então, vejam o que a indústria está fazendo de bom para poder poupar o seu tempo. Não dá para voltar no tempo. E falando em tempo, eu acho que tem uma coisa importante aqui. Eu, pelo menos, penso isso. Né? Eu tenho filho, esposa... quanto menos tempo você fica na cozinha fazendo coisas, tarefas braçais, mais tempo você consegue ter de lazer, de curtir, de estar próximo da família. Por que eu puxei esse assunto? Por quê? Porque na nossa última jantar classificatório, a gente teve uma presença importante também, que eu percebi que você também se emocionou. Eu vi, né? Eu quero saber isso, Rafa. Qual o papel da tua família? E vai chorar, eu sei que vai. Mas eu quero saber qual que foi o papel da tua família. Eu vi lá tua mãe torcendo, abraçando, feliz, chorando também. E eu também já vou chorar aqui. Qual que é o papel da tua família nesse apoio dentro do teu desenvolvimento gastronômico aí? Imagine, é o apoio total, né? Porque desde criança eu vejo minha mãe lá cozinhando, panelão. É uma referência de gastronomia para você? Referência, muito. Por mais que ela nunca tenha trabalhado profissionalmente, né? Em restaurantes e tal. Ela é minha referência máxima, assim. Então... Máxima? Sim. Minha mãe. Peraí que eu quero guardar essa informação. Tem outra pergunta para você. E
ver ela comandando uma cozinha, assim, mesmo não sendo pessoal profissional, comandando, sei lá, 30 pessoas para entregar um jantar para 300, 400 pessoas. Então, isso, desde pequenininho eu vejo ela fazendo isso. Onde que ela faz jantar para 300, 400 pessoas? De igreja. Igreja? Que legal. De igreja. A gente tinha jantar dançante. Inclusive ela roubou umas panelas da igreja para levar lá. Mentira. A panela já veio abençoada. E daí... ela é isso, é minha referência. Meu pai também sempre apoiando ela. Então, apoiando ela, me apoiando também. E é isso. Eles são minha referência. Tanto que eles nem foram jantar, né? Eles foram depois, porque eles estavam super ansiosos em casa. Eles não iam aguentar ficar em casa Teu esperando. pai falou que ele não queria nem passar na frente, né? Uma coisa bacana da premiação é que todo mundo foi tirar foto e a mãe dela ficou esperando na ponta do palco. E eu tava na fila pra tirar foto também. E aqueles 30 segundos que não saíam em volta da Rafa, ela chegou e eu falei assim: parabéns pela sua filha. E ela fez um discurso que eu acho que o ser fã é muito recíproco. Ela também é sua fã. Ela merece. Ela batalhou sempre. Ela estuda bastante. Ela se dedica. Ela começou a tecer elogios ali durante esse tempinho que eu falei... já liberou, vai lá abraçar tua filha. Aí foi aquele encontro, mas ela tava só falando, só elogiando o quanto a Rafa se dedica, o quanto ela é esforçada, o quanto ela é comprometida com o trabalho. Nossa, até eu tô virando fã. Peraí, gente. Aí tem a outra questão que eu ia trazer. Que o quanto é importante, eu acho que a gente como cozinheiro, eu também tenho isso, é a referência das mulheres, né? Pra gastronomia. Por quê? Porque elas trazem afeto, elas trazem carinho. É aquela comida de mãe, de vó que a gente ama tanto. E nós temos uma situação inédita. Que nós temos a primeira mulher finalista do The Next Chef, né? Muito bem representada. Muito bem representada. Necessário você estar aqui e conquistado com todo o teu louvor e toda a tua dedicação. E para mostrar exatamente isso. O carinho, a atenção, aquela mão de amor que as nossas mães, as nossas vós... É a primeira referência que a gente tem, né? Não adianta. Com certeza, com certeza. E dentro... Aí que eu queria puxar. Nós temos uma final chegando. O que você traz da cozinha da tua mãe para dentro da tua cozinha? A Rafa trouxe da mãe. Olha, eu acho que... muita coisa, assim. O que eu trouxe da minha mãe? Eu acho que é essa... é o tempero, é o jeitinho de fazer, é o jeitinho de tratar as pessoas, que não precisa... Não existe mais esse negócio de gritar na cozinha, né? De escândalo, não. Não existe? Não, calma, não existe. Você fica não gritando deveria... com o Gabriel lá, não? O tempo todo. Gente! É a nossa forma carinhosa de se comunicar. Não, existe. Só que assim, as pessoas hoje já não toleram tanto, né? Então... Esse assédio, né? Sim. Assédio moral, né? E eu acho que é isso. Minha mãe nunca precisou disso, então eu trago isso dela, assim. Eu nunca... Carinho. Eu ia chamar de moral. Ela tem moral, não precisa gritar, ela impõe respeito. É verdade. Sua mãe impõe respeito pela qualidade do alimento, não precisa ficar gritando pra impor respeito. Mas aí, a gente falou sobre esse carinho de mãe, sobre o carinho de vó. Eu pego pela minha avó, por exemplo, que ela discutia com o jornal. Ela olhava pro jornal, lá no domingo. Com um cara que você trabalhou depois, inclusive, né? Foi com um cara que eu trabalhei depois. É emocionante a história, depois eu te conto. Ela olhava pra receita de domingo e falava assim, a receita leva 4 ovos. Ela acha que eu sou uma granja. Vou trabalhar com 2 e dá certo. Mas tinha alguns ingredientes que você só de sentir o aroma fala assim, ela que tá cozinhando. Sua mãe deve ter algum ingrediente estrela. Assim como você teve no desafio, sua mãe também deve ter. Fala assim, nossa, esse alho assado é dela. Só ela faz. Qual é o ingrediente que sua mãe sempre usa que é a assinatura dela? Excelente. Gente, a receita, na verdade, né? Que é o risoto de igreja. Risoto... Aquele risoto de frangão? Risoto de frangão, risotão de igreja, de festa de igreja. Que covarde, gente, é que isso. Fome que dá agora. Nossa senhora. Gente, eu fazia, inclusive, almoço de funça. E fazia o risotão e todo mundo amava. Então, E a receita da mãe? A receita da mãe. E é isso, Olha aí. eu acho que eu amo, todo mundo da minha família ama. E a maionese de domingo também, né, gente? Maionese de batata de domingo, eu amo também. Você vai convidar nós pra ir comer Vai ter que ser, né? num domingo lá, né, Pedro? Preciso desse convite. Precisamos. E até, se precisar, qualquer coisa,
se faltar ingrediente, a Gold tem a entrega É express. verdade. Exato! Olha que gancho maravilhoso. Olha, você viu só? Caso sua mãe precise fazer compras de emergência, a gente tem o serviço expresso. E você sabia que a tua mãe pode comprar? Não precisa ser CNPJ? Sério? Pelo CPF. site, sem problema nenhum. O site hoje está girando de forma perfeita, rápida, prática, intuitiva. Ótima Pode fazer suas experiência pra compras. comprar. Uma experiência maravilhosa de comprar. Uma coisa interessante é que sua mãe pode pedir o serviço expresso. Que caso falte algum insumo até às 11, ela entra em contato com a gente entrega até às 3 da tarde. Ó. Mas também a gente pode te entregar todo dia, porque a Gold entrega em até 24 horas. Ou eu posso ir pegar lá, né? Exato. Faltou um ingrediente específico? Pede pelo site, no sistema de drive-in, você passa na porta da Gold, a gente bota a compra com o maior carinho, a gente chega lá, bota na mala do carro, fecha Não direitinho. precisa nem a gente- sair do carro, gente. Não Não. precisa nem sair do carro, buzina, dá um tchauzinho, a gente já sabe quem é você. Você é famosa agora, né? É. A gente já sabe, já separa o seu pedido e entrega na porta do carro. E tem uma outra coisa que está surgindo, que daqui a pouco tempo, acho que para o segundo semestre isso vai ser realidade, que vai ser o drive-thru 24 horas, né? Exato, a gente chama de clique e retire. A Gold, não só a Gold, né? Todos da Gold, a gente segue muito grupo. Né? Um deles só de hamburgueiros, só de pizzaiolos, só de delivery, né? E todos eles têm um ponto muito em comum. 9h30 da noite, 10 horas da noite, É alguém sempre a hora chega, que acaba, sempre né? a hora que acaba, fala assim, É. gente, eu vou usar a palavra bonita, tá? Lascou. Pronto, um termo bonito. Acabou a batata. No nosso linguajar sim. da cozinha, nadei. 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 Acabou a batata. Aham. E eu tô no centro. Chega alguém de Santa Felicidade e fala, eu tenho 2 pacotes. Chega alguém de Pinhais e fala, eu tenho 3 pacotes. Chega alguém de Colombo e fala, eu tenho 2 pacotes. Aí você perde 2 horas do seu dia, Só 3 horas do seu juntando. dia, e gastando Atravessando gasolina, a cidade. fazendo esse tour pela cidade inteira pra voltar a abrir o seu pedido porque faltou a batata. No sistema de clique e retire, você entra em contato com a gente e a gente tem até 1 hora para separar o seu pedido. É só estacionar com o carro. Você que já é famosa, a gente só dá o tchauzinho e a gente vai e carrega o seu carro com a batata tão desejada. Você viu como a Gold já planeja o seu futuro? E a Gold, quando... Isso está acontecendo já há algum tempo, esse planejamento. Ah, bastante tempo. Para poder chegar na loja física, tudo, e ter essa entrega de qualidade e esse omnichannel, tanto de compra, eu posso comprar pelo telefone, você liga. Teve um dia ali que no dia que nós estávamos fazendo as coisas que faltou lá a farinha panko, eu liguei. E daí atende, opa, não, tranquilo, tá botando teu pedido no Express, fechou. Mas eu posso pedir pelo site também. Só que falando de planejamento de futuro, aí eu quero saber da Rafa. Nada na vida é garantido, a gente não sabe o que vai acontecer o mês que vem, o ano que vem. Mês que vem a gente sabe. Tem a final do The Next Chef. A final do The Next Chef acontece agora, no dia 14 de julho. A Rafa é uma das finalistas, junto com o Bruno e com o Jean. E vai fazer o jantar dela para poder, quem sabe, ser campeã. Se você quiser participar desse jantar, você pode comprar os ingressos através do link, tem na descrição, tem no nosso Instagram, que é TheNextChef_, e você pode seguir todas as informações. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto e o que já aconteceu, o jantar da Rafa, os jantares classificatórios anteriores, tudo isso tem no Bom Gourmet, tem no nosso YouTube do Bom Gourmet, com todas as informações para você poder seguir. E outra coisa, se você quiser comprar ingresso, compra logo, porque a informação de última hora que eu tô tendo aqui do meu xará do Guilherme é que os ingressos estão voando. Eu já Hoje é uma garanti o meu. sexta-feira, dia 13, mas a gente sabe que os ingressos estão voando. Então pode ser que na data que esse podcast está saindo, toma cuidado, hein? Toma cuidado, compra logo. Mas eu quero saber agora da Rafaela. Qual é o teu projeto de futuro? Assim como a Gold planejou, quero saber o teu projeto de futuro. Se ganha, se não ganha, lógico que o primeiro projeto deve ser ganhar o The Next Sim. Chef, né? Mas, além de ganhar, eu quero saber o que a Rafa pretende daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Vai morar fora? Vai trabalhar num restaurante? Vai montar teu restaurante? Vai trabalhar na Gold? Vai tirar o lugar do Pedro? Olha, quem sabe? Estou querendo criar um momento tenso por aqui. É treta! Então, eu acho que meu projeto é continuar na cozinha, continuar aprendendo, continuar trabalhando com chefes que eu admiro, ir atrás desse sonho, né, de trabalhar com mais chefes. Ir pra fora também é uma coisa que eu quero fazer, ter outras experiências, porque o mundo é muito grande, a gente tem muita coisa pra comer por aí, pra experimentar por aí, e pegar de referência, né? Acho que ter referência no nosso ramo é tudo, assim, ter referência, estudar,
Eu acho que é isso. Acho que é conhecer o mundo, conhecer técnicas, conhecer chefes, conhecer tudo e daí trazer tudo isso pra mim, que é isso que eu vou carregar pro resto da minha vida, né? Assim como eu perguntei pro Pedro se tinha algum chefe daqueles que ele selecionou, que ele gostaria de que vocês tivessem escolhido, eu quero saber de você. Você falou de conhecer mais chefes, trabalhar com mais chefes. Pelo menos 5 que você gostaria de trabalhar. Olha, tem muitos brasileiros. Assim, pensa grande, pensa longe, não tenha limite. Faz de conta que qualquer um deles está aqui no telefone do Pedro agora. Quem sabe esteja. Vai que, né? Vamos lá, gente. Meu Deus. Eu acho que tem muitos brasileiros, né? Meu Deus. Vai com calma, vamos Sem pensar. pressão, sem pressão. Muitos... Até o que tava na lista, né? O Rueda, acho que é Rueda. um bom... A Dona Onça também, acho que A é Janaína. uma boa. Janaína. Janaína Eu Torres. conheci ela que eles vieram aqui no festival lá. No Gastronomix, Gastronomix. conheci os dois e, nossa, foi muito legal. Helena Rizzo, chefe que eu admiro também, não porque só ela tá na televisão, né? Mas porque eu admiro o trabalho dela. Chefes de fora, vamos lá. Pensa. Nossa, tem... Então pode ser mais que 5 também. Nossa, Não tem problema, né? Só vai falando que você É. passa pelas cabeças e fala assim, não, esse é bom. Essa chefe é incrível. gente. Difícil, gente, difícil. Não vai ser injustiça com quem você esqueceu, pode ficar tranquilo. Não é E injustiça. É muito difícil. pense assim, sei lá, tua referência de... Eu tenho 2 coisas pra mim, como cozinheiro. Tem aqueles que pra mim são complementares à minha linha e tem aqueles que são confrontantes com a minha linha. Então, quando eu... Dando um exemplo simples, eu gostaria, né? Nunca consegui, quem sabe um dia. Eu gostaria de trabalhar com o Máximo Bottura. Porque ele é uma linha complementar à minha. Eu já né? trabalhei. Então, aí, ó, tá vendo? Eu falei, tem o telefone no bolso. Tá vendo? Aí. Mas o Botura, Gordon Ramsay, gente, são chefes que eu acho que eu gostaria. Acho que é isso, gente. É, Não, são 2 ótimas escolhas. com certeza. De Com linhas certeza. completamente distintas. Com certeza, com certeza. Outra pergunta importante. Como você se vê daqui a 20 anos? Nossa. Gente, o que acontecer na vida, eu quero estar feliz, quero estar trabalhando. Não. Tá muito genérica. Não. Tá Uma coisa, muito... você reparou da sua pergunta? Como você se vê daqui a 20 anos? Daqui a 20 anos dela é a nossa É idade. a nossa idade. É meio que reflexo, né? É a nossa idade. Não fala que vai estar no nosso lugar. Você merece mais. Exato. E vai ter mais. Não, muito E vai mais, ter mais. muito mais. Isso é o Pensa, limite. daqui a... Ó, eu tô com 42. Pensa você daqui a 20 anos. Gente. Apresentando The Next Chef. Ai, ó. The Next Chef, 24ª Aí, edição. ó. Olha aí, É já uma pensou? boa, é uma boa. Fui a campeã hoje, já pensou? Que legal. Ó, nós Ó, estamos... não. Talvez nós estejamos premeditando alguma coisa, não sei. Sim, Não sei. Por favor, gente. Ó, pessoal do futuro do The Next Chef, tô disponível. Aí, ó. Gente, acho que é isso. Talvez eu tenha meu restaurante, talvez eu abra alguma coisa minha própria, mas... Que nem eu falei, eu quero estar nessa linha, cozinhando o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, e... Espero que a Rafa do futuro esteja feliz. Isso é o mais importante. O mais importante. Você se vê cozinhando até o fim da vida? Sim, é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, e quero cozinhar, quero ensinar, talvez. Olha aí, ó. Tá vendo como nós Já mudamos aí. Talvez ir pra área acadêmica, é uma coisa que eu goste. Mas futuramente. Por enquanto ainda tô tranquila na cozinha, tô indo bem e isso. Pro Pedro eu não vou perguntar, que ele vai falar que ele quer ser CEO da Gold, mas ainda tem o Não é? Nicolas na frente. Não, Como assim? calma. Como assim? calma, Eu planejo calma, meu não, futuro, não. poxa. Tanta franquia que a gente vai fazer aí, gente. Tanta loja, né? Então, Não é? exatamente. Você acha que a gente vai parar com uma só? Conquistar o Brasil inteiro, né? O Brasil e o mundo. Olha aí, muito bem. Gold daqui a pouco rompendo as fronteiras do Brasil. É isso. Muito bom, muito bom. Por que não, né? Lógico que não. Eu acho que é exatamente isso, é a gente sonhar longe. Porque sonhar não custa nada. Depois a gente vai tentar alcançar os sonhos que a gente teve. Rafa,
Foi muito legal ver o teu carinho, o teu amor dentro da cozinha. Mesmo eu tendo ficado pouco tempo lá dentro, mas o Pedro ficou mais tempo e ele viu exatamente isso tudo. E conseguiu ver o teu amor pela cozinha, né, Pedro? Isso, não é rasgação de seda, tá? Mas a sua delicadeza e a sua simpatia não tiram o mérito da sua, vou falar como se fosse da sua mãe, da sua moral. Acho que você, de uma forma muito leve, consegue mostrar o respeito que você coloca não só no seu prato, né, mas em toda a cozinha. O seu auxiliar te respeitou muito, né, toda a equipe admirou a forma de você trabalhar, dessa forma leve, e você conseguiu mostrar um serviço muito bom, sem ter esse excesso de autoridade, essa elevação de voz. O teu jeitinho muito calmo, muito mansinho, conseguiu conquistar todo mundo. Então, e nós, velho de cozinha, a gente não está acostumado a isso. A gente está acostumado com gritaria. A gente está acostumado com a impressora barulhenta e a gente gritando um com o outro e depois que se resolva. E você não, você mostra o extremo oposto, uma forma muito leve, uma forma muito carinhosa, uma forma muito doce de mostrar para que você veio na cozinha e fez isso com muito sucesso. Então, a gente falou de brincadeira de fã, mas eu virei seu fã. Obrigada, Viu? gente. Viu? Eu devo estar vermelha. Então faz o seguinte, agora é a hora... Cara, agora eu quero um negócio. Bruno, Jean, agora é com vocês. Rafa, naquela câmera ali, você vai dar um recado pros teus competidores da final. Mas eu quero aquele recado... Agora não tem nada de Rafa gentil, agora eu quero a Rafa ácida, eu quero a Rafa provocando. Pensa um pouquinho, vamos lá. Vamos lá. Recadinho. Ai, os meninos são muito legais. Eles estão ficando tudo amigo, gente. Tá todo mundo ficando amigo. The Next Chef é um pouco disso também. Mas vai, cara. Mas é isso. Por mais que vocês sejam legais, tá? Eu admiro o trabalho de vocês. Mas eu tô chegando, já cheguei no primeiro jantar e agora eu vou chegar na final igualzinho eu cheguei no primeiro. Tá bom? Olha aí. Eu já ia falar assim, cavaleiros, parabéns pelo segundo e terceiro lugar, porque o primeiro lugar é meu. Olha aí, viu? É isso. Faço do Pedro minhas palavras também. Nossa, parabéns. Foi uma ótima frase. Uma ótima frase. Pessoal, o último jantar do The Next Chef tá chegando, dia 14 de julho. Lógico, a Gold é a nossa parceira, a nossa patrocinadora, vai estar junto com a gente de novo. A gente conta com os insumos da Gold. Coisa mais fácil da vida pra mim, eu que tenho que fazer essas compras, então eu preciso entrar lá no site da Gold, fazer as seleções dos ingredientes, selecionar, colocar tudo dentro do carrinho e escolher como eu faço. A última vez eu fui buscar lá na Gold, mas eu poderia, assim como eu vou fazer nessa próxima, porque vai ter mais trabalho, eu vou pedir para eles entregarem pra gente lá dentro da cozinha já da Inspirar pra gente poder trabalhar, o que fica muito mais fácil para todo mundo. E daí depois muito mais fácil de conferir, não dá erro, não tem problema nenhum. Mas fica o convite para você, assim como a Gold tá junto com a gente, a Rafa também vai estar lá nessa final, que você que tá aí do outro lado, aqui ou aqui ou aqui ou lá, aqui, pronto, que você esteja junto com a gente nessa final. Então, se você quiser comprar os teus ingressos, aproveita que eles estão à venda através do link que tem na descrição. E também, se você quiser, tem o link no perfil do Instagram do The Next Chef para você poder comprar. Os ingressos são limitados, o número de convidados é limitado, mas você vai ser o jurado, você vai ser quem vai ajudar a eleger o próximo chefe revelação aqui de Curitiba. E pode ser a Rafa, que está aqui junto com a gente. Tomara, te desejo sorte e sucesso nessa trajetória. Os desafios e as temas já vão chegar para vocês começarem a desenhar tudo isso. Pedro, muito obrigado por sempre estar junto com a gente, estendo para toda a equipe de mais de 200 funcionários que a Gold tem, para todo mundo que está junto com a gente aqui também, pelo apoio, pelo carinho que vocês têm pela gastronomia, por tudo que vocês fazem pela gastronomia curitibana, paranaense e que vai ser também do Brasil inteiro e, como você falou, do mundo, para ajudar com que a gente consiga cozinhar mais tranquilo, porque daí eu não preciso ficar me estressando e ficar fazendo compra. Não é verdade? De última hora. Últimos recadinhos? Por favor. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Mais um estar aqui com vocês. E vamos pra final, né? Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço. Por favor, entre no Instagram da Gold. Pra que câmera eu falo agora? Pra essa também? Isso. Por favor, acesse o nosso Instagram, acesse o nosso e-commerce, conheçam o nosso site. É muito gostoso de passar pelo site, olhar todos os ingredientes. Eu sei que dá vontade de comprar tudo. E se tiver realmente vontade,
compre tudo. Experimente uma coisa de cada, não tem problema. É uma experiência maravilhosa visitar o site, entrar no Instagram da Gold Food Service, e conheça o nosso trabalho. Muito bem. Gente, obrigado. A gente se vê no jantar final. Eu espero você lá no jantar para que a gente consiga experimentar os pratos de todos eles, curtir um pouquinho dessa noite deliciosa, e quem vai escolher o ganhador é você, The Next Chef. Quem escolhe o nosso grande ganhador, o jurado, é quem come, é quem senta na mesa. Eu espero você lá. Obrigado, gente, e a gente se vê no jantar dia 14 de julho. Até mais. Sensacional! Valeu!